Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 9 de março, a gente está começando mais um XP Connection, né? Só para lembrar, a gente, nesse programa de quarta-feira, a gente costuma apresentar ali, a gente traz uma apresentação interessante sobre alguns tópicos macro e político para entender um pouco melhor o nosso cenário. A gente discute muito mais a parte de investimentos e panorama macro do que qualquer outra coisa. Então vamos tentar ali manter as perguntas nessa questão de investimentos e panorama macro e econômico, tá, pessoal? Mas antes de qualquer coisa, bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim, bom dia a todos. Pois é, a gente preparou mais uma apresentação essa semana para vocês. A gente vai tirar a maioria das dúvidas do chat, então sempre que puderem, mandem o quanto antes para a gente tentar responder o maior número delas. A gente vai coletando mesmo durante a apresentação. Hoje a apresentação é sobre o tema da semana, sobre o tema da semana passada, que é a parte política. A gente vai destacar um pouco os principais acontecimentos e também a gente vai apresentar para vocês a nossa pesquisa que a gente faz a cada 2 meses. A gente está com essa de pesquisa mais política também. A gente vai apresentar determinados fatos ocorrendo na parte política, o que os investidores institucionais acreditam que ocorreria com os principais pontos da economia. Mas também a gente vai passar por alguns pontos importantes. Hoje a gente teve inflação, hoje a gente teve PCA de fevereiro. Amanhã a gente tem reunião do Banco Central Europeu, que é bem importante para o crescimento global, para os principais mercados no mundo vão reagir bastante ao que acontecer amanhã. A gente vai tentar passar pelos principais pontos econômicos, além da apresentação. Isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai começar realmente com essa pesquisa que é bem legal, porque o resultado da pesquisa ela traz um cenário de como os investidores, principalmente institucionais, se comportariam frente a uma saída antecipada da presidente. Então o Gustavo vai detalhar melhor, mas é bem interessante. A gente fala um pouquinho de bolsa, dólar também, e também de probabilidades. Apresentação no ar, então. Então, botando na tela, pessoal, só para falar exatamente o que vocês estão enxergando. A gente vai passando, são 4 perguntas. Aqui está escrito março, simplesmente porque é a última pesquisa que a gente realizou. A gente já fez algumas apresentações aqui para vocês, colocando entre a pesquisa mais recente e a anterior, mas dessa vez a gente acreditou que, como mudou muito o cenário, as alternativas, a gente achou que é melhor só mostrar a pesquisa de agora. Então a gente vê aqui a pesquisa de março, qual a probabilidade de ocorrer. Então a pergunta feita foi: qual a probabilidade da presidente Dilma não terminar o seu mandato? Ou seja, não importa como ela caia, mas o fato é quanto os investidores acreditam que ela não encerraria seu mandato via cassação, via impeachment, tanto faz, via renúncia, não importa, mas quantos investidores acreditavam. A gente vê então que mais de 89% assinalaram a probabilidade como maior que 20%, só 11% acham que essa probabilidade é mínima, ou seja, está entre 0% e 20%. A maioria ainda não acha que a probabilidade é extremamente alta, então 32% foi a grande maioria das respostas, ficou entre 40% e 60%, mas de qualquer forma, a gente acredita que boa parte dos investidores institucionais ao menos consideram essa probabilidade como crível, pelo fato deles não colocarem como no primeiro patamar. Eles realmente, quando eles estão traçando cenários, eles estão colocando essa probabilidade como realmente possível. O segundo ponto foi quando ocorreria, né? Se ocorresse a interrupção do mandato da presidente Dilma, não importa de qual forma, mas quando eles acreditam que ocorreria. E a maioria dos respondentes assinalou para o ano que vem. Então, primeiro semestre de 2017, só para deixar mais evidente o que não está na tela, a gente deixou como alternativas também segundo semestre de 2017, 2018, mas a resposta, as únicas respostas que foram assinaladas foram essas 3 que vocês estão vendo. Então, em amarelo, primeiro semestre desse ano, então logo agora. Em cinza mais claro, segundo semestre desse ano. E a resposta que 57% dos entrevistados responderam foi primeiro semestre de 2017. Então eles acreditam que essa interrupção ocorreria logo no começo do ano que vem. A segunda parte da pesquisa, então, iria para um reflexo nos ativos financeiros. Então, primeiro, como que isso refletiria no Ibovespa?
A gente vê que 50% dos respondentes acreditam que a bolsa iria subir para entre 50 e 55 mil pontos, a visão majoritária dos investidores que responderam à pesquisa. Depois, a segunda resposta mais assinalada fica com 25% acreditando acima de 55 mil pontos e abaixo de 60 mil pontos. Então, de qualquer forma, a maioria dos respondentes acreditam que se a presidente tivesse seu mandato interrompido, a bolsa avançaria mais do que o patamar atual. A gente ainda teve 7% acreditando que ela passaria até de 60 mil pontos. E outra pergunta, e a última da pesquisa, foi o dólar. Então, dado o câmbio atual, o que aconteceria com ele caso a presidente Dilma tivesse seu mandato interrompido? Os investidores, então, acreditam que 54% ficaria entre 3,30 e 3,60, ou seja, a maioria dos investidores acreditam que o câmbio desvalorizaria mais caso a presidente não permanecesse até o final do mandato. Então o real ganharia mais força ante o dólar, caso isso ocorresse. Mas de qualquer forma, a gente também, deixando claro que a gente colocou as alternativas de acima de 3,90, possibilitando que os entrevistados respondessem que o câmbio desvalorizaria, mas não foi assinalada por nenhum deles. Então, os entrevistados acreditam que o câmbio permaneceria no patamar mais ou menos atual, com 39%, ou eles acham que valorizaria mais ainda o real, caso a presidente não terminasse seu mandato, com 54%. A gente vai interromper um pouquinho a nossa apresentação, agora voltar um pouco mais para o chat. A gente preparou uma segunda parte depois, com um pouco mais do que, aí sim, refletindo o que aconteceu nas últimas semanas, na parte política. Boa. Só para fazer o link, toda essa pesquisa, é bem interessante a gente traduzir isso no que tem acontecido e justamente por conta de toda essa expectativa, né, no caso da presidente não terminar o mandato, e aí o alvo seria ali, de acordo com a pesquisa, bolsa entre 50 e 55 mil, dólar para baixo, né, entre 3,30 e 3,60. Exatamente. E é esse caminho e esse rumo que a bolsa, o dólar, tomou, né, na verdade, com toda a questão de sexta-feira da condução do Lula, porque obviamente isso assim, é um fato que aumenta a probabilidade da presidente não terminar o mandato. Então é um pouco disso que a gente tem visto, e até traduzido em termos de investimento, o que a gente tem feito, né? A gente, após essas últimas informações, é inegável que a probabilidade aumentou, o mercado vai continuar colocando isso aí na conta, e a gente também, em termos de bolsa, por exemplo, a gente aumentou a nossa correlação com esse cenário, né, com esse call político, mas ainda mantendo ativos bons. A gente não chegou a colocar Petro, nem Vale, nada de muito extremo. A gente reduziu nossa exposição a dólar e aumentou ali o nosso beta para esse call político, seja via BVMF, BB Seguridade, mas com ativos de bons fundamentos, tá? Então é um pouco dessa a questão de investimento na parte de renda variável. Depois a gente pode até falar um pouquinho na parte de dólar e renda fixa, mas é legal já, antes das perguntas, né, a gente teve algumas questões políticas e a gente até vai entrar um pouco nessa questão na apresentação, né, Gustavo? Isso, eu já vi algumas perguntas aqui que estão bem relacionadas até com o que a gente separou, fica legal que a gente tem os dados bem precisos para responder. Mas então a gente volta para a apresentação. Acho que a gente volta, porque aqui muita gente perguntando, né, qual que seria o cenário para o Lula no Ministério. Acho que é até legal a gente antecipar essas questões aí depois a gente para a apresentação. Muita gente perguntando, né, porque a gente teve essa notícia recente da Dilma discutindo ali com a parte do governo e até o Lula, como uma alternativa do Lula assumir algum ministério e com isso garantir o foro privilegiado, e aí sairia da mão do Moro e iria para o STF, enfim. Essa manobra está sendo discutida. Obviamente você tem os dois lados, né? O primeiro lado que realmente ele fica um pouquinho mais blindado nesse sentido, mas por outro, em termos de imagem, seria muito ruim gente falando que seria como assumir a culpa, etc. Então até por isso ele está relutante nesse sentido. Em termos de precificação, difícil saber. A gente vai ter que ver qual que vai ser o efeito net disso, né? Se vai ser pior ou melhor em termos de manifestação e opinião pública, porque isso é que motiva o Congresso a acelerar ou não
o impeachment. Mas, de qualquer forma, é uma questão irônica, né? Porque um dos únicos cargos ali para ministério que está vagando é o de ministro da Justiça. Exato. E colocar um investigado como ministro da Justiça, que vai ficar acima da PF, fica totalmente sem nexo e sem racional nenhum. Mas, enfim, a gente tem que olhar esse desdobramento, porque vai ser importante para a opinião pública, né? Acho que com tudo que aconteceu na sexta-feira, muitas possibilidades surgem agora, e uma dessas é do Lula voltar como ministro. Eu já escutei também, já vi de fontes, que não só ele entraria como ministro, mas ocorreria uma nova reforma ministerial, com pessoas mais próximas a ele, assumindo outros cargos importantes de ministérios, e aí sim ocorrendo uma mudança bem grande. Isso poderia realmente trazer diversos cenários, porque eu escutei nomes também como Meirelles, novamente foi ventilado o nome dele, e aí o mercado reagiria bem de uma certa forma, né, para alguns pontos, mas acho que ainda é muito cedo para falar exatamente de um novo governo, novos ministros. Bom, acho que a gente pode ir para a apresentação, que a gente vai falar um pouquinho dessa questão política que realmente é driver de bolsa, dólar, juros, e é o que tem sido nas últimas semanas, né? Certo, na tela então a apresentação, um ponto que a gente vai mostrar para vocês aqui, que a gente já tinha destacado também, foi como o governo da Dilma II já é mais difícil que o governo da Dilma I. Então aqui à esquerda a gente tem, simplesmente aqui o título reflete bem, a base aliada ela era de 399 e foi para 304, o que tem nos gráficos é exatamente mostrando esse enfraquecimento do governo PT com toda a sua coligação. Então, para aprovar qualquer projeto, já está mais difícil no Dilma II do que no Dilma I. A gente vê, só para destacar, como o PT tinha 88 deputados na Câmara dos Deputados em 2010, agora tem 70. O PMDB, seu principal partido de apoio da base, tinha 78, agora tem 66. Então, basicamente, o que a gente tenta mostrar para vocês aqui já seria mais difícil para Dilma, tirando tudo o que está acontecendo, tirando toda a crise econômica, toda a crise política, esse governo Dilma II, tem mais dificuldades de passar medidas no Congresso do que o Dilma I. Opa, calma aí que eu apertei errado. Fora isso, a gente já ainda tem visto aqui um ponto que a gente pegou para vocês para tentar deixar um pouco mais evidente como, além disso, algo está mais forte. A gente tem esse gráfico aqui, mostra quantos deputados apoiaram, ou seja, quantos votaram com o governo em 50% das vezes ou mais nas votações na Câmara dos Deputados, e quantos votaram em amarelo 50% das vezes, menos de 50% das vezes com o governo. Então, dada a orientação do governo para a votação, quantos votaram mais de 50% das vezes obedecendo isso e quantos votaram menos. No governo do Lula I, ele tinha uma grande forma de apoio, pouca resistência. No Lula II, já com a história do mensalão, perdeu um pouco essa facilidade. A Dilma I, inclusive, tem um número expressivo de apoio, inclusive, tem 85% mais do que o Lula, inclusive. Mas a gente vê bem clara como ela teve essa queda. Então, isso muito por conta do que a gente mostrou antes, porque ela tem menos cadeiras, mas também por outro ponto que a gente bota exatamente aqui ao lado, que é a avaliação do governo. E aí a gente tem que relacionar com tudo que está acontecendo agora, hoje em dia, com toda essa crise política, que é a população mesmo sentindo que, desaprovando mais a presidente. A Dilma, todo mundo sabe, a gente já mostrou aqui que ela está batendo sua avaliação negativa, mínimas históricas das pesquisas de popularidade. Então isso sim traz mais dificuldade para a presidente conseguir aprovar medidas. Hoje a gente teve, inclusive, só para deixar um exemplo bem claro, uma MP que traria 3 bilhões de arrecadação para o governo, não sendo nem sequer votada, tendo sua validade expirada, porque a presidente tem menos cadeiras para apoiar ela só por inércia, que seria a sua base, e também os deputados que não são do seu partido, mas que concordam, estão dispostos a apoiar a presidente numa votação que para eles seja racional, eles também estão tendo mais resistência. E, inclusive, com tudo que está acontecendo, com toda a crise política, ninguém quer se relacionar, ficar bem ligado a esse governo, porque logo mais tem eleições municipais, logo mais tem outras eleições,
e os deputados que têm aspirações maiores, eles sabem que isso vai ser jogado na cara deles, que eles apoiaram um governo que está com mal das pernas, para falar algo bem mais suave, assim, deixar o mais ameno possível. Então a crise política deixa, sim, a sua base aliada mais instável. E antes de você passar, acho que é legal a gente comentar que, assim, dá para dizer que esse apoio é bem menor agora ainda, com esses recentes fatos, né? A gente vai ver no fim de semana o PMDB fazendo a convenção, eles podem desembarcar, ainda que não formalmente, né, mas informalmente desembarcar do governo. Até o próprio governo está com ali algum receio de perder apoio ali na Câmara, tanto que eles querem que a votação com relação ao impeachment corra logo, porque quanto mais passa o tempo, menos apoio eles têm ali na própria Câmara e no Senado, né? Muito obrigado, Kim. Exatamente. A gente vê que, então, que a base, que já é pequena, pode ficar ainda menor. Os deputados do PMDB, que são 66, votando livremente, dificultaria ainda mais a aprovação de projetos. A gente tinha tido, né, recentemente, agora em fevereiro, uma movimentação interessante do PSDB, de alguns partidos de oposição, dispostos a votar reformas que não ajudassem no curto prazo, como a CPMF, mas que ajudassem os países estruturalmente, como a reforma da Previdência. Mas eu acho que esse movimento ficou bem mais fraco agora com toda a aproximação da Lava Jato no ex-presidente Lula. E o próprio governo, hoje as notícias do jornal é que o governo já está desistindo de tentar mandar para o Congresso o projeto da reforma da Previdência nesse primeiro semestre de 2016. E está querendo postergar, inclusive, depois das eleições municipais. Então a reforma da Previdência seria votada apenas no final do ano ou começo de 2017. Então a gente vê aqui no último slide alguns personagens que mudaram bastante a situação econômica e política do país, interferindo bastante na Bolsa nos últimos anos. A gente tem da esquerda para a direita, de cima para baixo, o Edinho Silva, o tesoureiro do PT, da última campanha da Dilma, o João Santana, o marqueteiro, que está inclusive preso, o senador Delcídio do Amaral, que era o líder do governo do PT na Câmara, no Senado, agora está a Gleisi Hoffmann, e por último o Léo Pinheiro, da OAS, que está disposto a fazer uma delação premiada depois do que aconteceu com o Delcídio do Amaral, que ele pode ter citado diversos membros importantes, diversos senadores. Hoje a informação da Folha de São Paulo é que ele citou inclusive o senador Aécio Neves, senador Renan Calheiros, presidente do Senado, então envolvendo muitas pessoas. Desde que o Delcídio foi preso, todo mundo sabia que ele tinha muito a falar, que ele era das principais conexões do governo com a oposição, que tinha uma transitação muito boa, ligação, porque ele sabia de muita coisa. E se ele conseguiu sair ter alguma liberdade pela justiça, é que na mesma hora diversos analistas políticos falaram que ele teria que ter falado muita coisa importante para ter ganhado tamanha vantagem. E já juntando com algumas perguntas que eu tinha visto no chat, como que poderia influenciar tudo que está acontecendo no rito de impeachment. O que pode facilitar, que a gente até trouxe interessante, que a gente tinha colocado esses dois aqui em cima justamente para colocar esse ponto, é que à vista do TSE, aos olhos da justiça, né, fica cada vez mais difícil julgar que a presidente Dilma não sabia de nada. Porque primeiro a gente teve o tesoureiro do PT envolvido com problemas de corrupção, o tesoureiro da sua última campanha envolvidos com corrupção. Depois a gente tem o marqueteiro da sua campanha envolvido também com corrupção, o líder do seu governo, sabe? Então, basicamente, agora a gente já pode tirar, acho que, da apresentação. A gente tem a presidente, então, teria feito a campanha, teria sentado com várias pessoas, com seu marqueteiro, com seu tesoureiro, com o líder do governo. Todo mundo estava envolvido e parece que fica mais difícil para os olhos da justiça que ela teria tampado o ouvido e não escutado nada que aconteceu na conversa. Então, deixaram mais difícil. Quanto a uma pergunta do SMP, quanto demoraria, né? A gente tem a votação marcada aparentemente para abril, o governo já está querendo mudar isso, quer antecipar. Eles acham que como a situação está explodindo, é melhor votar o quanto antes. Eles estão pressionando para isso, mas por enquanto está marcado para o final de abril. Fora isso, caso ela fosse afastada, seriam 90 dias no Senado, né? E aí, a resposta final, depois também TSE teria final desse ano, talvez começo do ano que vem, mas
o prazo seria mais ou menos esse. Boa. Vou tentar só resumir ali de uma forma organizada o que é a nossa cabeça, né, para cenário frente a tudo isso que a gente comentou aqui, Dilma perdendo força no Congresso, se isolando, a gente tem também todas as delações, a gente teve a condução do Lula, isso tudo se traduz em cenário, e depois eu vou falar um pouquinho de investimento, bolsa, dólar, etc. Mas, assim, no resumo, o primeiro ponto que vale destacar aqui é que a probabilidade da presidente não terminar o mandato, de fato, aumentou. Da semana passada para cá, aumentou isso e, inevitavelmente, a probabilidade do Lula vir como candidato em 2018 também reduziu. E isso aí é mais bala para a oposição. Esse é o primeiro ponto. Então, o mercado vai continuar precificando isso, quer dizer, quanto maior a probabilidade dela não terminar o mandato, maiores os preços para ativos de risco. E isso, qual que é o racional disso, né? Se a gente pensar bem, para que a parte econômica seja resolvida, mais discussões sobre reforma estrutural, mais medidas passando no Congresso, antes disso você tem que desatar o nó político. Então, quando você fala em uma alternância de poder, essa probabilidade de desatar o nó político para depois resolver o econômico aumenta, e por isso que os agentes tendem a precificar isso de forma positiva nos ativos. Então, essa é uma questão que tem que respeitar, né? O fluxo. Então, o pessoal vendo uma maior probabilidade, reflete em preço, então você tem que respeitar essa questão. Outra questão aqui olhando para frente, né? Teoricamente, a Polícia Federal não teria feito isso, queimada largada, etc. Teoricamente, se não tivesse mais informações sobre o Lula, enfim, sobre todo o esquema. Então, com base nisso, mais coisas tendem a aparecer, mais informações pró-impeachment ou cassação do TSE devem acontecer. Só interrompendo. Exatamente. O que vem pra gente é algo como eles estão 6 meses à frente. Exatamente. Que não é interessante para eles também, simplesmente deixar a vantagem com quem eles estão investigando. Né? Se eles deixarem falar, mostrar aonde eles estão indo, fica mais fácil para o cara fugir. Exatamente. E, além disso, se a gente colocar junto todas as delações que estão para acontecer ainda, quer dizer, você tem Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro ainda combinando uma delação simultânea, até para salvar o AS e a Odebrecht, então dali pode sair muita coisa, e tem um efeito exponencial de delação, né? Quer dizer, todo mundo fica segurando a onda para fazer a delação com relação a Lula, a Dilma, etc. Mas o primeiro que fizer talvez traga diversas outras delações, porque Exatamente. O último que fizer a delação não vai receber benefício nenhum, né? Você já contou algo que já está bem... Exatamente, você tem que trazer informação nova. Então, talvez a gente tenha rompido essa barreira... Com Delcídio. Com Delcídio e aí com essa condução do Lula, as coisas mais perto, então os executivos ali, é racional para eles começarem a tratar dessa questão de delação com mais importância, né? Então, se a gente juntar tudo isso, a gente tem que as informações daqui para frente pró-impeachment ou pró-cassação tendem a ser maiores do que informações contra isso. E se a gente colocar isso no cenário, ativos de risco tendem a precificar de uma forma mais positiva daqui para frente, o fluxo tende a ser maior. Então é isso que você tem que respeitar. Agora, olhando mais para frente e dito isso, de respeitar o fluxo, a gente tem que entender que não vai resolver de uma hora para outra, né? Uma alternância de poder simplesmente não desata o nó político. Quer dizer, se vem via impeachment, quem entraria seria o Temer, que também tem a Lava Jato na cola do PMDB. Então, continua. Pois a esquerda não vai mais apoiar, a direita vai ter receio de se ligar a um futuro investigado da Lava Jato. Então, realmente, o apoio no Congresso e toda a fluidez que a gente precisa para que as medidas passem, não vai acontecer de uma hora para outra, né? Você tem outros desafios ainda pela frente. Então, não é simples assim, por isso que a gente tem cautela, até porque a nossa economia vem piorando, a gente vai falar um pouquinho melhor disso, e a precificação, o gap entre preço e fundamento tem cada vez aumentado, então isso exige cautela. E o que a gente tem recomendado em termos de investimentos, né? Se a gente olhar para a Bolsa, por exemplo, a gente vai respeitar o fluxo, a gente aumentou a nossa correlação aí com o call político,
reduzir a nossa exposição a empresas relacionadas a dólar, mas a gente ainda recomenda uma proteção de longo prazo. Quer dizer, uma proteção que permita você participar de um rally ali de impeachment ou cassação, até aqueles 55 mil pontos que os investidores acreditam que deva estar o índice nesse cenário, e ao mesmo tempo você protege ali desse gap que ficou entre preço e fundamento. Então é um pouquinho disso que a gente está olhando, porque realmente você tem um pouco de euforia, mas a parte econômica continua muito ruim, né? É só acrescentando, deixando um pouquinho mais, rechear um pouco mais de informação. Também o que pode acontecer é o seguinte, via TSE é esperado que demore bem mais, assim, que antes de 2017 seria bem difícil a relatora se posicionar. Mas o que também já se fala é que, vamos lá, final de abril ocorre a votação da Dilma, 90 dias para frente, a gente já está em maio, junho, julho praticamente. Julho seria, agosto seria praticamente o primeiro mês que poderia vir o posicionamento via TSE. Então isso poderia também fazer com que o TSE mude sua visão para realmente refazer, evitar que seja um processo traumático para a sociedade. Então o TSE poderia se posicionar aí, inclusive, contra o Temer e fazendo uma movimentação que convoque novas eleições gerais, novas eleições, para que o processo seja o menos traumático possível. Então, o TSE poderia usar um argumento para facilitar a cassação da chapa inteira, não deixar aquele sentimento de foi um golpe, não foi algo que o PT instiga bastante. E lembrando de novo, só que essa questão do TSE talvez seja um pouquinho mais demorada, e se ficar para o ano que vem, lembrando que a gente vai chamar eleições indiretas ali, né? Então o Congresso que vai decidir e não vai ser eleições diretas, e aí mais um agravante para esse cenário. E a questão do TSE também, muita gente se preocupa, né, por conta do Cunha, porque teoricamente quando caçarem a chapa... Está bem definido ainda, não está bem certo ainda se... Existem argumentos, é que como é uma situação praticamente bem mais inédita, ainda não está muito certo como que ocorreria no TSE. Ainda tem vários juízes que falam que poderiam convocar algum artigo para convocar novas eleições, tem vários que dizem que não, que seria isso mesmo. Então, esse é o ponto. Ainda, como é tudo especulação, como é tudo só projeção, não tem muita certeza. Na parte jurídica, ninguém se posiciona mais fortemente. E só complementando a questão do Cunha, né, porque nesse cenário ele ficaria com a posição temporária de presidente, e muita gente tem medo disso, já que ele está sendo investigado, ele pode usar a favor. Então, de novo, a gente segue com cautela ali, apesar de respeitar esse fluxo, né, tanto no dólar quanto na bolsa. Em termos de investimentos gerais, no portfólio global a gente ainda prefere uma alocação muito forte em renda fixa, aproveitando esse cenário, apesar de ter arrefecido. Até depois vou perguntar aqui que o pessoal está achando de juros, muita gente falando em corte de juros já, né, alguns diretores comentando, mas de qualquer forma você ali tem um pouco de peso atrelado a IPCA e um pouco no pós, e também para quem tem um pouquinho mais de propensão a risco, algumas posições pré, tem muita coisa para fazer em renda fixa. Em renda variável, de novo, a gente acha que não é a hora da gente entrar de peito aberto e aumentar a posição em bolsa, né? A gente acha que você ainda tem que ter uma proteção de longo prazo para a bolsa. De novo, com essa proteção de longo prazo, você participa de um possível rally de impeachment. Caso contrário, você ainda tem uma proteção. Um instrumento mais eficiente para pegar um possível rally de impeachment seria produtos estruturados, um collar, face em BBAS, BVMF é mais eficiente do que você simplesmente aumentar sua posição em bolsa. Então é um pouco disso que a gente está olhando daqui para frente. E agora partir para a parte macro, né? A gente comentou, saiu o IPCA, muita gente falando em corte de juros, a gente vai ter a ata do Copom, muita coisa aí no radar, né? A IPCA, a gente tinha destacado que a inflação, ela segue um tanto descontrolada, as expectativas continuam bem altas para o longo prazo, nem no máximo que o Focus consegue alcançar, que acho que, se não me engano, está em 2020,
O mercado não projeta inflação no centro da meta em 4,5%. Então isso é bem ruim. Acredito que, tudo bem, esse ano a inflação realmente vai ficar abaixo do ano passado. Ano passado a gente teve muito reajuste de preço administrado, que não vai ter esse ano. A parte da chuva é bastante, o que ajuda também. As bandeiras de energia vão ficar mais brandas. Então também ajuda a conter um pouco a inflação nesse ano. Mas, de qualquer forma, ela segue bem forte. Aquele ponto. Reduzir de um ano para o outro também, contando tudo que não vai ter, tudo a parte dos administrados, isso não significa que você está contendo a parte dos livres, dos preços livres, ou seja, a inflação continua alta, continua bem resistente. E na parte de corte de juros, esse é o ponto, né? Você não está conseguindo conter o problema da inflação, nem agora, nem no longo prazo. Por mais que o BC acredite em desinflação ao longo do ano, teria que ser algo bem... surpreender um pouco mais o mercado para que chegue num cenário de que realmente se justifique um corte de juros. A gente continua acreditando que o Banco Central ainda continua muito refém da parte fiscal, que a fiscal teria que ser resolvida para começar a ajudar ao trabalho do Banco Central, porque a gente acredita que eles perderam muito a potência dele nos últimos anos. Então a manutenção de juros que a gente fala desde o final do ano passado seria uma alternativa mais interessante para o momento. Se a gente acredita que realmente pode ocorrer corte da taxa de juros, a gente está acompanhando o debate, a gente está acompanhando os diretores do Banco Central. E o que a gente diz para vocês para ficarem de olho, acompanhem as votações do Banco Central, provavelmente nesse primeiro semestre, dificilmente ocorrerá um corte na taxa de juros agora, nesse primeiro semestre, não é o que estão sinalizando, mas acompanhe as votações, porque por enquanto está tendo dissenso, a gente está tendo Tony Volpon e outro diretor votando para subir a taxa de juros. Caso ele comece a votar pela manutenção dela, já é uma sinalização que o Banco Central está disposto realmente a mudar a mão, aí sim para o segundo semestre, final do ano. Mas eu acho que é a principal evidência, né, que poderia ocorrer essa mudança. E lembrando que tem uma questão política aí, né, do governo cada vez mais impulsionando o crédito agora com bancos públicos e falando em corte de juros. Isso aí pode contaminar um pouco, mas de fato um ponto importante é ver se os dissidentes ali vão mudar o voto ao longo do ano, né? Aí seria talvez a primeira sinalização para tentar projetar algum tipo de corte de juros mais para o final do ano, que ainda não é o nosso cenário base, conforme o Gustavo comentou. Então com isso a gente responde o SMP. E teve uma outra questão dele, ele perguntando, né, o impeachment em 2017 seria muito tarde em função da campanha eleitoral que vai começar em 2018, se o mercado poderia manter a euforia com isso. É difícil, né? Se demorar muito, realmente vai esfriar. Então, quando você demora muito, basicamente a probabilidade reduz, e com a menor probabilidade, ativo de risco se torna menos atrativo ali por conta do cenário que a gente comentou bem. Então é simples assim, realmente, se tudo demorar muito, tende a arrefecer, e por isso a gente está falando, né? Se tudo demorar muito, tende a convergir mais para fundamento. E como a diferença entre preço e fundamento está muito grande, a gente ainda recomenda, sim, uma proteção longa, porque você participa de um rally, de um possível impeachment, e ainda se protege caso a gente tenha uma frustração de expectativas. Mas é isso. O que fez a probabilidade aumentar foi toda a parte de delação, lava-jato. Então, com isso, tende a encurtar o caminho do impeachment, e isso aí, ativo de risco, reage positivamente. E do lado contrário, como você bem disse, se isso ficar mais para frente, a probabilidade cai, ativos de risco sofrem. Então é um pouquinho disso que a gente tem conversado aqui em termos de investimento, né? É só falar dois destaques, então, um doméstico e um fora, rápido, porque a gente está chegando bem no final. Um doméstico é que, com isso que a gente está lendo agora, que a reforma da Previdência seria votada só no segundo semestre, derruba um pouco aquela tese de que o Nelson Barbosa teria vantagem frente ao Levi, porque ele tem bastante trâmite político, né, que ele tem, não sei se é essa a palavra, mas que ele teria mais facilidade, mais habilidade política, pronto, acho que essa palavra tá boa, do que o Levi, para ajudar a passar as medidas que o Levi não estava conseguindo. Acho que isso já mostra que realmente essa tese foi por água abaixo, e realmente ele está um pouco menos fazendo o que o Levi estava fazendo, indo mais para o caminho
Acho que não, nem de longe perto do que estava sendo o Dilma 1, mas um pouco mais. Se comparar com o Levi, ele está indo mais pro lado desse. É meio disfarçado ali. Exato. Todo dia uma medida pequena, digamos. Ele não está com aquelas medidas gigantescas que estavam tendo no Dilma 1, mas todo dia no jornal você vê uma medida pequena que facilita, que vai mais para o que vinha sendo implementado antes do Levi. Então, acho que essa tese do Nelson Barbosa ter uma facilidade que o Levi não tinha, acho que está praticamente acabando. Né? Outro ponto é parte externa. Destacar, amanhã a gente tem a reunião do Banco Central Europeu, a gente completou faz pouco tempo, um ano que foi implementado, tem bastante discussão sobre o que vai ser feito amanhã, se vão se aproximar, vão ampliar o pacote, se vão mudar a forma como eles estão fazendo, se vão ser mais agressivos, se vão cortar mais juros. O ponto eu diria assim, acompanhem bastante de perto. O mercado deu uma acalmada no último mês com o cenário externo. Parece que tanto da parte da China quanto do Fed com mais distante de subir juros. Mas, de qualquer forma, a Europa continua também, a zona do euro continua como um dos principais players que movem o mercado. E a gente viu em dezembro que as medidas anunciadas foram bem aquém do esperado, que provocaram uma série de semanas com o mercado europeu bem desanimado com bolsa, bem desacreditando em ativos mais aversos ao risco, com uma posição bem mais aversa ao risco. Então, o que acontecer amanhã realmente vai impactar bastante nos próximos meses, além do que a gente falou na semana passada, que é toda a questão se o Reino Unido vai sair ou não da zona do euro, ou da União Europeia, desculpa. Inclusive, depois que a gente fez o programa, já tiveram diversas medidas no Reino Unido, bancos já anunciando que vão ter linhas de crédito especiais, já prevendo que vai ter uma grande volatilidade conforme a gente se aproxime da votação em junho. Então, acho que depois disso já está bem claro que junho vai ser um mês com muita volatilidade vindo de lá, com muita incerteza e muita discussão do quanto isso vai ser benéfico ou ruim para a região como um todo. Mas acho que amanhã já é uma das grandes respostas de como o mercado vai reagir. Boa. Bom, pessoal, a gente está chegando agora no final do programa. A gente conseguiu comentar bastante sobre esse cenário político e qual que é o reflexo disso em investimento. Então, de novo, a gente continua com cautela, por exemplo, com relação à Bolsa. Você tem instrumentos eficientes para aproveitar e se posicionar bem com relação a esse fluxo de otimismo com relação ao impeachment, mas, de novo, a gente está cada vez mais fora do preço com relação ao fundamento. Então, de novo, aquela proteção de longo prazo, né, que você se protege com relação à frustração de expectativa e ainda participa de uma alta com relação ao fluxo, continua valendo para a gente, de novo, aproveitar também a parte de renda fixa, etc. E só para terminar, o Rafael está perguntando aqui se a gente acha que Lula pode ser preso, etc. Acho que é difícil você cravar o que a gente vai ter que ver de variável importante para frente. Vai ser esse fim de semana, né? A gente tem convenção do PMDB, a gente tem a manifestação e nesse meio tempo tem diversas delações premiadas. Por outro lado, você tem essa articulação do Lula podendo virar ministro ali e ter foro privilegiado. Acho que não é simples assim. Haver diversas variáveis aí que a gente não controla, mas que a gente tem que monitorar sim para traçar novos cenários para frente. Isso, só acrescentando então, como a gente mostrou na nossa pesquisa, presidente Dilma com mais e mais dificuldades de governar. A gente sabe que, tudo bem, independente do protesto de tudo, um governante ele precisa conseguir governar, né? Precisa passar projetos, senão aquela posição de rainha da Inglaterra fica cada vez mais óbvia que é isso que está acontecendo, fica cada vez mais forte. E o PMDB saindo, deixando seus deputados livres, dificulta ainda mais os projetos. É só olhar a história do nosso país, quando os presidentes tiveram dificuldade, tá igual, para ver a correlação entre não conseguir passar nenhum projeto, não conseguir governar, e aí sim ficar insustentável a situação do presidente. Por isso que a gente acha que também, além das manifestações, a gente tem que olhar alguns outros pontos para ver o futuro da política do país. Boa. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa e a gente volta ao longo da programação da Infomani. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem.